Já assistiu ao filme Wolf Creek, Uma Viagem ao Inferno? Não? Então fica aqui que eu vou te contar tudinho sobre esse filme e sobre a história real por trás dele. Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Rodrigues, a sua caçadora de crimes. Se tu gosta de casos criminais, histórias policiais bem antigas e de maquiagem, então te inscreve aqui nesse canal porque às quartas-feiras eu estou aqui contando uma história diferente para vocês enquanto eu faço a minha maquiagem. Então, te inscreveu? Então, agora ativa o sininho. Ativou? Ótimo. Agora, deixe seu like se você gostar do vídeo. Se não gostar, deixa um dislike porque tem o mesmo valor para o algoritmo do YouTube, viu? Gente, já instalaram o aplicativo Horror 1? Ele é maravilhoso. Ele avisa para você quando eu posto um vídeo novo, mesmo que o YouTube não te avise. Então, vai lá no App Store, eu vou deixar o link aqui embaixo. E baixa esse aplicativo que ele é muito bom. Se tu gosta de terror, horror, creepypasta, essas coisas, crimes, true crime, baixa o Horror que você vai me encontrar sempre por lá. Toda vez que eu postar um vídeo, na hora a notificação chega no teu celular, tá bom? Aproveita e me segue também lá no Instagram, o link tá aqui na descrição para vocês. E eu deixei uma enquete lá perguntando qual filme vocês achavam que seria essa semana, na verdade semana passada, né? Enfim. Tem uma inscrita aqui que sempre acerta, né, danadinha? Sempre, né? Também eu dou pistas, ela vai atrás, ela sempre descobre, né? Então, gente, esse Wolf Creek Viagem ao Inferno é baseado no maior serial killer da Austrália, que esteve em atividade entre 1989 e 1992. Ele foi, assim, extremamente cruel em seus crimes, sádico, um terror, por isso que ele inspirou um filme de terror. O filme já tem duas fases, né, digamos, 1 e 2, e ele é muito focado no sadismo, no sofrimento dos personagens. Que é porque eu nunca assistiria esse filme, tá? Nunca, jamais assistiria esse filme. Eu detesto ver pessoas sofrendo, ainda que seja na ficção. Então é esse o filme. 3 turistas vão viajar na Austrália, né? Um cara e 2 moças, e aí eles vão lá para Wolf Creek, que é uma cratera gigantesca onde caiu um meteorito, um meteoro, um aerolito gigante assim, e deixou uma cratera de mais de 800 metros. E dentro dessa cratera tem outra cratera pequenininha assim, que tem uma floresta dentro. E aí eles foram para lá. Quando eles chegam lá, o carro deles tem um problema e não conseguem sair. Aí, de repente, do nada, aparece um estranho muito simpático que oferece carona a eles. Não deveriam ter aceitado. Não deveriam. Porque este estranho é um terrível serial killer sádico que não vai se importar em torturá-los durante semanas e tirar a vida deles de maneira cruel. Esse é o filme e o motivo pelo qual eu não assistiria ao filme. Então vamos lá para a história real por trás dele. Vinheta. Então, gente, era 19 de setembro de 1992, quando 2 corredores estavam treinando na floresta de Belanglo, ao sul de Sydney, quando eles sentiram um cheiro muito estranho, desagradável, como se tivesse um animal morto por ali. Então eles foram dar uma olhada mais de perto, foram investigar e infelizmente não se tratava apenas de um animal, mas sim de uma moça, e então eles chamaram a polícia imediatamente. Quando a polícia chegou, eles começaram a avaliar a cena do crime. O corpo da moça já estava em avançado estado de decomposição, então ficava meio difícil de saber o que tinha acontecido ali com ela na hora. Mas eles deram uma olhada ao redor e viram que tinha os restos de um acampamento e muitas caixas de munição. Tá, eles pegaram o corpo e levaram para a perícia. Quando eles voltaram no dia seguinte para continuar
investigando a área do crime, apenas 30 metros de onde estava a primeira moça foi encontrada a segunda. Polícia que investiga bem os casos, né? Só 30 metros eles foram descobrir no dia seguinte. Os corpos então foram para a perícia e foi descoberto que essas jovens tinham perdido suas vidas com extrema brutalidade e foram atingidas diversas vezes por disparos de um rifle calibre 22, além de serem atingidas com muito ódio pela pessoa que fez isso por uma longa faca de caça. Os golpes foram tão fortes que quebraram as colunas das meninas. Então a polícia colocou lá no banco de desaparecidos e descobriram que se tratava de duas britânicas vistas pela última vez no dia 18 de abril de 1992, Joanne Walters e Caroline Clark. Ainda que as moças estivessem praticamente no mesmo lugar, tivessem perdido a vida da mesma maneira, a polícia não quis ligar um caso ao outro. Dá para acreditar nisso? Eles não viram ligação, tipo, não foi a mesma pessoa, foi uma coincidência e tal. Então ficaram investigando e só descobriram que as moças foram vistas pedindo carona na data que eu mencionei. No ano seguinte, em 1993, um morador da região da floresta de Belanglo encontrou um crânio humano e então ele resolveu chamar a polícia. Quando a polícia chegou lá, eles encontraram mais do que um crânio humano, eles encontraram 2 esqueletos. Vistos pela última vez em 30 de dezembro de 1989, os esqueletos pertenciam a James Gibson e Deborah Everest, que eram australianos visitando Sydney. Com mais esses 2 crimes, então a polícia começou a considerar a hipótese de que poderia haver mais vítimas por ali e que talvez eles tivessem um serial killer em ação. Então, eles convocaram a maior força-tarefa da história da Austrália para fazer uma busca geral pela floresta de Belanglo. E eles revistaram realmente cada centímetro. O que resultou em mais corpos, mais pessoas foram encontradas. Vista pela última vez em janeiro de 1991, a alemã Simone Schmidl, ela iria se encontrar com a mãe em Melbourne, e Gabor Negenbauer e Anja Habsol, vistos pela última vez em 20 de dezembro de 1991, eles eram mochileiros alemães. Todas essas pessoas tinham perdido as suas vidas de forma extremamente cruel. Todas tiveram seus ossos quebrados pelos golpes da faca de caça e todas tinham também marcas de disparos da mesma arma. A que eu fiquei mais chocada foi com a Anja, que era a turista alemã, porque ela teve a cabeça separada do corpo e o crânio dela jamais foi localizado. As roupas debaixo de alguma das vítimas haviam sido puxadas, o que sugere algum elemento sexual. Então a polícia agora aceitava que eles estavam lidando com um serial killer. Começaram então uma investigação. Chamaram um perito para fazer um levantamento do possível perfil psicológico dessa pessoa. Esse técnico forense, sugeriu que poderia ser mais de uma pessoa e que provavelmente um deles era mais velho, solitário e muito, 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 muito violento. A polícia, então, abriu uma linha de telefone internacional pedindo para as pessoas ajuda para tentar descobrir quem era esse serial killer extremamente
perigoso, violento e que poderia estar fazendo mais vítimas, né? Nas primeiras 24 horas, eles receberam mais de 5.000 ligações. Grande parte dessas ligações diziam para eles: olha, é o seguinte, vocês vão lá na propriedade da família Millet, porque aquele pessoal é muito doido. Cara, eles não podem ver um mosquito que eles dão um tiro. Eles são armados até os dentes e eles têm um stand de tiros na casa deles. Eles são muito loucos, sabe? Se tiver algum serial killer agindo por aqui, tem muita chance de ser da família Millet. A polícia deu uma investigada ali e descobriu que a família se tratava de uma baita de uma família. Eram 14 filhos, mais os pais, né? Aí descobriram que os 7 filhos mais velhos já tinham se envolvido em problemas, foram parar na cadeia e que um deles, o Ivan Robert Marco Millet, que nasceu em Guilford, Nova Gales do Sul, na Austrália, no dia 27 de dezembro de 1944, filho de Stephen e Margaret Millet, era um grande suspeito, porque ele já tinha ido parar na cadeia várias vezes desde adolescente. Ele era considerado um marginalzinho juvenil já com 13 anos de idade. Ele se envolvia em roubos e furtos de carros. Uma vez ele pediu para o patrão dele comprar um carro, ser o financiador do carro para ele. Quando o patrão comprou o carro, ele simplesmente sumiu, desapareceu, não aparecia mais para pagar o carro, pegou o carro, roubou, né? Coitado do patrão, teve que pagar. E aí ele começou a levar os irmãos até a casa desse patrão para atirar pedras. Olha que maluquice, atirar pedras na casa dele, o cara pagando o carro para ele. E ele ia lá e fazia isso. Uma vez tentaram assaltar o supermercado que ele tinha e o velhinho foi lá e deu uma surra neles, né? E eles saíram lá, se deram mal dessa vez. E em 1971 houve uma acusação de violação sexual. 2 moças disseram na polícia que elas estavam pedindo carona e elas foram sequestradas por um homem que estava com uma faca e uma corda e disse: eu vou amarrar vocês, eu vou me aproveitar de vocês e depois eu vou... Elas ali, muito inteligentes, foram conversando com ele, conversando e conseguiram chegar em um acordo. Que se uma delas tivesse relações íntimas com ele, ele deixaria as 2 irem. E foi o que aconteceu. Elas conseguiram sair com vida. Só que quando elas foram registrar isso na polícia, o Millet foi preso e logo depois ele foi solto porque a polícia concluiu que foi consensual. Tá, mas é a faca, e a corda, e as ameaças. Não conta? Pelo jeito não contou, né? Não precisava. Só isso não é o suficiente para alguém ficar preso na Austrália, pelo visto. Ai, que absurdo. Só que como o Ivan já tinha ficado preso por todas as coisas que ele tinha feito e agora ele tinha uma casa, ele tinha um emprego, a polícia não podia simplesmente chegar lá e prendê-lo, né? Então eles não puderam fazer nada além de ficar de olho nele, investigando. Descobriram que ele trabalhava na construção e manutenção de rodovias e que ele morava sozinho. O Ivan era um cara, assim, obcecado por armas de fogo, obcecado por controle e obcecado pela aparência dele. Tudo tinha que estar debaixo do controle dele. A casa dele sempre estava bem organizada, perfeita. O jardim dele sempre impecável. Ele cuidava muito das roupas que ele vestia.
Ele odiava álcool, não bebia, ele não queria sair de si, ele não queria perder o controle de si por nada. Ele era bem controlador, violento e impulsivo. Isso talvez pela maneira que ele foi criado, porque o pai dele era bem rigoroso. Vizinhos relatam que uma vez viram o pai de pé em cima das costas de 2 filhos enquanto batia neles com um cano. Então, assim, o pai era extremamente violento e isso foi sendo transmitido para os filhos, que começaram a ser violentos também, né? Mas o destaque ficou pro Ivan, que era, assim, tipo, o mais de todos, né? Que se envolvia em muitos problemas. Ele também foi preso, assim como seus irmãos, várias vezes e tal. Mas ele era, tipo assim, o extremo, porque os outros, depois que pagaram lá a sua pena, eles foram, digamos, para a vida normal, comum. E deu de crime, deu de besteira, deu de aprontado. Mas o Ivan, não. O Ivan era muito violento e mesmo assim ele conseguiu casar. Eu encontrei em fontes diferentes esse casamento. Uma diz que ele casou em 1975 e o casamento acabou em 1987. Outra diz que ele casou em 1984 e que ele separou em 1989. Na verdade, quem pediu o divórcio foi a Karen, a esposa, que era uma garotinha de 17 anos quando casou com ele e ele tinha 30. Ela estava grávida de 6 semanas de um primo dele, olha só. E, digamos, ele resolveu assumir o B.O. Assumir o B.O. Ele casou com ela, mas ela se arrependeria muito disso, porque ele era extremamente tudo que eu falei, né? Violento, obcecado, obsessivo, assim, ela não podia sair, tudo que ela gastava, ele tinha que saber o que foi que ela gastou cada centavo. Ui, que ranço de homem assim, que ódio. Inclusive, ela tinha que mostrar os recibos, olha só o absurdo, os recibos da onde ela tinha gasto o dinheiro. E ele não tinha nem um pouquinho de vergonha de bater nela, de espancá-la, de humilhá-la. Uma vez até a mãe dele se meteu e chamou a polícia, porque, tipo, chega, né? Não aguentava mais ver isso. Até que daí a Karen fez uma coisa muito inteligente, que é dar um pé num cara desses, né? Ela pediu o divórcio e foi pra longe dele. Aí a pergunta, vocês acham que ele deixou por isso? Um cara nesse estilo deixou por isso mesmo? É óbvio que não, né? Ele se vingou ateando fogo na fachada da casa dos pais da Karen. Olha só que horror, o nível da violência e da obsessão dele. Só que a polícia, mesmo sabendo de tudo isso, não tinha como investigá-lo como eles gostariam. Eles gostariam de entrar na casa, gostariam de entrar na casa dos irmãos, de saber o que eles tinham lá, enfim. Não dava, mesmo sabendo que o cara era bem perigoso, tinha um perfil violento. Eles não podiam fazer nada. A polícia ficou o quê? De olho nele. Então, o Ivan Milet se enquadrava em tudo aquilo que o psiquiatra forense tinha descrito como o padrão, né, comportamental do possível serial killer. Mas a polícia não tinha nada o que fazer, eles não tinham algo concreto para ir lá e investigar o cara, prender ele, porque ele já tinha cumprido, né, as suas penas e tal. Aí começou a chover. Ai, que delícia. Barulhinho de chuva. A polícia pediu essa ajuda à população em novembro de 1993
E isso já estava pelo mundo todo. O caso horrendo do serial killer da floresta de Belanglo, até que eles receberam uma ligação de um cara britânico chamado Paul Onions. E ele disse o seguinte: eu estive aí na Austrália alguns anos atrás e um cara chamado Bill, só que não, me ofereceu carona. E a gente estava lá conversando numa boa no carro, quando de repente o cara simplesmente parou o carro, encostou, começou a mexer embaixo do banco, tirou uma arma e uma corda e eu corri para fora do carro. Em meio à rodovia, comecei a correr em zigue-zague, como aprendi na Marinha, até que um carro parou e me ofereceu ajuda e eu fugi. Foi isso que ele contou. Aí a polícia, olha, eu acho que pode ter alguma coisa a ver. Vamos trazer esse cara pra cá? Bora. Então, a polícia e as autoridades, né, conseguiram levar o Paul Onions para a Austrália para identificar quem era esse Bill, esse tal de Bill, que tentou matá-lo à luz do dia numa rodovia movimentada. O cara era loucão das ideias. Então mostraram para ele um vídeo com diversas fotos de suspeitos. Entre elas estava Ivan Milet. Quando Paul viu isso, ele disse: tá aí, foi esse cara. Esse cara, foi ele que tentou me matar. Mas o nome dele é Bill. Que Bill nada. O nome dele é Ivan Milet. E você seria a primeira vítima dele, né? Fizeram ali uma linha do tempo. E o Paul Onions seria a primeira vítima dele mesmo. Então, a polícia tinha agora tudo o que queria para entrar na casa do Ivan Milet. E isso aconteceu no dia 22 de maio de 1994. Quando eles entraram lá, minha gente, era, digamos assim, um tesouro de serial killer. A casa estava cheia de objetos pessoais de todas as vítimas. E todas as vítimas tinham em comum que foram vistas na estrada pegando carona. Esse cara acabou com a vida de 7 caroneiros ou mochileiros, né, como falavam, que lá na Austrália era um lugar muito seguro, um país exótico, tem até albergues para mochileiros, onde eles cobram um preço bem camarada para o pessoal ficar lá. E para não gastar dinheiro, a galera sai pedindo carona, mesmo que seja extremamente perigoso. Embora a Austrália fosse considerada lá nos anos 80, 90 um país muito seguro. Não sei se é ainda, mas o Ivan Milet mudou isso. A polícia entrou na casa, o que tinha? Tinha mochilas, inclusive uma com o nome do Gibson, sacos de dormir, tinha câmera fotográfica, tinham utensílios de cozinha, tudo que pertencia às vítimas. Tipo assim, tinha como negar que era ele o assassino? Mas ele negou. Ele foi preso imediatamente. As casas dos irmãos dele também foram vasculhadas e eles encontraram diversos objetos também que pertenciam às vítimas, mas todo mundo falou que foi o Ivan que deu esses objetos para eles, porque isso é parte de serial killers. Eles pegam os objetos das vítimas como se fosse um troféu, sabe? Eles gostam de reviver o momento que eles tiram a vida daquela pessoa com aquele objeto, mas o que ele não fazia assim questão nenhuma de esconder, porque ele escondeu a arma, né? A arma que ele usou para tirar a vida dos mochileiros, ele
desfez e enfiou em vários buraquinhos pela casa e a polícia esperta achou, né? Aquele rifle calibre 22. Uma foto de sua namorada usando a blusa de uma das suas últimas vítimas, a Caroline Clark. O Ivan foi preso batendo o pé no chão de que não tinha sido ele, que ele estava sendo incriminado por alguém e não aceitava, e não aceitava, e não aceitava. E a polícia estava investigando e foram lá investigar os irmãos, né? Só que assim, por acaso, na data provável da morte de todos os mochileiros, os irmãos tinham um álibi. Eles tinham alguma coisa que eles estavam fazendo, mas o Ivan estava de folga do trabalho. Mesmo assim, ele dizia que era inocente. Tá bom. O julgamento dele começou em março de 1996. As autoridades da Austrália pagaram para as famílias das vítimas irem até lá e verem o julgamento. Foi algo extremamente doloroso e estarem ali olhando para aquele homem que infligiu horas de tortura e sofrimento aos seus entes queridos e ele negando o tempo todo, sendo mostrado fotos, evidências, os objetos na casa dele, tudo, e ele dizia que ele era inocente. Até que um dos promotores do caso fez uma pergunta: mas e quanto às luvas de borracha que nós encontramos na floresta lá naquele acampamento? E o Ivan Milet solta a seguinte frase, ou melhor, deixa escapar a seguinte frase: mas eu não usava luva... Não usava o quê? Termina. Aí o promotor foi lá e disse: então você não usava luvas? É isso? Como já estava perto do horário de fechar a sessão, ele olhou para os jurados, olhou para o juiz e disse: eu acho que é hora de acabar. Cara extremamente controlador, estava mandando até no juiz, no júri, em todo mundo. Não havia mais nenhuma dúvida da culpa do Ivan. O que sempre ficou pesando, né, na cabeça dos investigadores é que se ele fez tudo isso sozinho. Provavelmente sim, porque ele era obcecado por tudo, por controle, por poder, tanto que os crimes foram cometidos quando ele perdeu o poder sobre a sua esposa, né? Ele exercia ali um poder sobre ela. Aí eles separaram, como eu disse, em uma das fontes de 89, e em 1989 o casal de australianos desapareceu. Foram as primeiras vítimas dele. Então, a matança terminou quando ele começou um relacionamento. Ele estava namorando nessa época e os crimes pararam. Então, ele tinha essa necessidade de exercer o seu poder sobre alguém, sobre a situação, enfim. Ele foi condenado a 7 prisões perpétuas. Na Austrália, cada prisão perpétua equivale a 20 anos. Também não entendi, não me perguntem. Não me perguntem. 7 prisões perpétuas, mais 6 anos pelo sequestro, tentativa de assassinato e roubo das coisas do Paul Onions, né? Porque quando ele saiu correndo do carro, ele ficou com tudo que era do Paul. Ele ficou na cadeia pedindo por liberdade provisória a cada 2 anos e isso era completamente negado. Em 2001, a mãe dele foi visitá-lo na cadeia e quando ela voltou para casa, ela voltou meio abalada, então seu filho mais novo, o Michael, perguntou: mãe, ele disse alguma coisa que a senhora não gostaria de ouvir? E ela disse: sim, ele confessou tudo. Então, esse é o cara, Ivan Milet, que acabou com a vida de 7 mochileiros. A polícia ainda tinha dúvidas de mais 5 ou 6 pessoas desaparecidas, mas não tinham como ligá-lo a ele. Ele faleceu em 27 de dezembro de 2019 devido a um câncer de esôfago e no estômago. E essa é a história do cara que inspirou os filmes de terror, que pra mim é terror, né?
Tem gente que diz que não, mas pra mim é. E que eu nunca vou ver, né? Wolf Creek, Viagem ao Inferno. Ah, que coisa! Ele deve estar lá agora, né? Ele foi viajando para o inferno. Monstro. Que pessoa ruim, eu nunca vou entender a cabeça dessa gente. Jamais. Contem pra mim qual filme que vocês acham que eu vou trazer semana que vem e deixem aquele seu like se gostou do vídeo. Compartilha também para ajudar a gente a chegar lá nos 2.000 inscritos logo. E sigam os meus parceiros, os Caçadores de Crimes, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Assistam outros vídeos aqui do canal que vocês sabem que me ajuda muito. Compartilha geral para os teus amigos que gostam de filme de terror, para as tuas amigas que gostam de maquiagem. E é isso, vamos para os 2.000 inscritos, quem topa? Eu tenho que bolar algum desafio, né, para quando chegar a tantos inscritos. Ah, eu já prometi, quando chegar a 10.000 inscritos, eu levo vocês para passear no meu cemitério favorito aqui de Porto Alegre. Ai, gente, para, não faz isso, é um museu a céu aberto, coisa mais linda, cheio de esculturas maravilhosas. Então, é isso. Terminamos por aqui. Um beijo para vocês, até semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, e tchau!